Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayra Els. Seja bem-vindo ao meu canal, quem estiver chegando aí pela primeira vez. Quem gostar, assista também os outros vídeos sobre mitologia, sobre previsões. Tem vários outros canais ali que vocês podem assistir. Bom, hoje, o que nós vamos conversar hoje? Sobre o processo de mumificação, que vocês aí têm me perguntado, algumas pessoas, né, como que funciona. E é sobre esse processo que nós vamos conversar, que nós vamos falar aqui agora. O que acontecia no processo de mumificação? Nós sabemos que algumas pessoas que já leram que nas múmias eram empregadas amuletos, pedras preciosas, combinações de orações, de nomes, de palavras. E além de tudo isso, de todas as cerimônias, de todos os rituais, o morto, ele ainda tinha que saber o nome dos 42 deuses ali do juízo. Mas por que tudo isso, né? Tudo isso era para preservar o corpo, a alma, o espírito, para que o morto tivesse luz, para que ele conseguisse alcançar a paz, a proteção, a alegria, a abundância do outro lado, lá do além. Mas o intrigante é que os egípcios, eles sabiam que o corpo aqui, essa matéria, ele não iria, ele ficaria aqui na Terra, né? Então, por que todos esses cuidados? Por que todas essas cerimônias, né? Mas no fundo, o que os egípcios acreditavam? Eles acreditavam que preservando esse corpo era extremamente importante para preservar também a alma do indivíduo. Sendo assim, essa preocupação que os egípcios tinham tanto, eles descreviam toda essa ritualística, todas essas fórmulas em papiros. Então tinham ali diversas fórmulas, preces nos papiros, orações. E nada poderia faltar nessa cerimônia ou nesse ritual. Nenhuma comida, nenhuma bebida. Eles acreditavam em gozar uma vida esplêndida, uma vida assim muito maravilhosa e muito boa no mundo espiritual. E até mesmo aí nesse corpo, né, imortal. Preocupados com todas essas questões aí, o que vem? O processo de mumificação, que os egípcios tanto faziam, como vocês devem já ter ouvido por aí, né? O processo em que o morto era envolvido por várias ataduras de linho, como vocês já devem ter lido a respeito, embebido em diversas composições químicas, ungüentos. Para que tudo isso? Para preservar o corpo, para que esse corpo ele não se deteriorasse, né? E durante esse processo de mumificação, palavras, né, como eu disse, amuletos, prece, onde tudo isso era colocado, era envolvido. E as instruções que todo morto tinha que ter, né? Para essa passagem do além, para chegar até onde ele precisava, né? Tudo isso era inserido no meio ali das ataduras, bem junto ao corpo, né? Os órgãos eram retirados também e todos inseridos num líquidos, que eram 4 vasos, né? Esses 4 vasos, eles pertenciam aos filhos de Horus, e esse líquido que é dentro, para preservar esses órgãos, pertencia
ao deus Shu e ao deus Sep, né? E junto com tudo isso era colocado também o ouro, a prata, o lápis-lazuli, o cristal e até a cornalina. Tudo para assegurar a liberdade no outro mundo. E durava vários dias, meus amados. Era muito tempo esse processo de mumificação. Isso não ocorria em uma semana e nem 2, né? Então, como mais ou menos acontecia? O cadáver ele era totalmente aberto. Eles retiravam as vísceras, depois colocado, dividido em partes, assim, intestino, estômago num lugar, fígado no outro vaso. Cada vaso era responsável por determinados órgãos, juntamente com os líquidos também, que pertenciam não só aos deuses, mas eu já vou falar aqui mais pra frente. Depois de terem retirado as vísceras e preservados, o corpo estaria lá. Mas e o coração, Maia? O coração não era removido no caso de nobres. Existem outras histórias também que fala que o coração ele era feito, era retirado e era substituído por um escaravelo, né? Essa pedra de lápis-lazuli, e colocado ali no lugar do coração. Outro dia eu venho falar para vocês só desse processo do coração, porque é bem rico, viu, gente? E depois das vísceras do coração, em alguns momentos eram retirados, em outros momentos ficavam retirado, que eu falo substituído. O cérebro, como é que eles faziam, né? Eles não partiam a cabeça. Nós sabemos que a mitologia egípcia ela traz uma riqueza muito grande também por parte de química, medicina, astronomia e astrologia. Eles eram peritos nisso. Coisas naquela época que não tem nem agora. E o cérebro, para ser retirado, eles colocavam nas narinas uma composição química, né? Um determinado ácido, para que esse cérebro se dissolvesse. E dissolvia ali, o líquido escorria, vinha alguns pedaços que ele retirava ali com alguma pinça, os instrumentos daquela época. O corpo, antes de todo esse processo de atadura, de colocar os amuletos, né, as pedras, o corpo também era envolvidos em substâncias, em líquidos, em betume, alho astringente. E o corpo também era colocado depois no lugar por mais ou menos uns 70 dias, no sal, para conservar esse corpo, para que esse corpo para que esse corpo fosse eterno, para que esse corpo ele nunca deteriorasse, para que ele nunca apresentasse nenhum tipo de putrefação ou algo do tipo. Após todo esse processo finalizado, claro, esse corpo era levado até o sarcófago e tudo mais. E temos também a filha de Anubis, que participava também durante todo esse processo, pois ela regia as águas também. Do morto, que servia tanto para não deixar esse espírito com sede, né, da água para esse morto, e para ajudar ali Anubis e os filhos de Horus em todo esse processo aí de mumificação. E ainda nós temos também outro que participa desse lindo processo, que é o deus Anubis, né? Um deus super importante, muito conhecido, um dos deuses mais importantes ali no reino dos mortos, né? E Osíris atribuiu esse título a Anubis por ter sido a sua primeira múmia, né?
Então Anubis acabou sendo constituído, nomificado como um dos principais deuses ali do além. Ele é representado como um corpo de humano, um corpo de homem e a cabeça de um chacal, né? Isso, meus amores, demoravam assim por muitos dias. Era muito tempo, né? Anubis também, além de ajudar em todo esse processo, né, a filha dele, ele também conduzia o morto, como eu já falei em vídeos anteriores, até a balança de Osíris, onde era pesado ali o coração e a pena, como eu já expliquei nos outros vídeos. Em alguns outros pesquisadores falam também que Anubis guiava o espírito do morto através da luz do luar, que é a coisa mais linda, né? Durante também esse processo, durante toda essa cerimônia, eram ofertados comida, eram ofertadas bebidas, perfumes, doces, pães, além de ouro, prata, animais, aves, o boi. E além de tudo isso, as ataduras tinham um dono ali das partes do corpo. Por exemplo, as ataduras que envolviam o rosto pertencia a Hathor. As ataduras que envolviam as orelhas e os ouvidos pertencia a Thoth, o deus da sabedoria, que eu já falei nos outros vídeos também. E além de tudo isso, figuras mágicas eram ainda pintadas ali sobre o corpo e sobre essas ataduras, né? Gente, era muito tempo, né? Realmente só os nobres, só as pessoas que tinham uma vida muito próspera, que podia fazer, porque demoravam muito tempo, né? Por exemplo, o processo da pintura de ataduras em cada perna, se pintava um deus, né? Horus, por exemplo, eles pintavam na perna esquerda, Anubis eles acabavam pintando na perna direita, além das flores, ainda tinha palavras, tinha cerimônia, para tudo tinha uma prece, para uma atadura era uma prece, para pintar também era outra prece, né? Mas aí vocês falam assim, mas Maia, e os pobres? Como que os pobres faziam então naquela época, já que era tão assim, tinha que ter muito dinheiro, era muito ouro e muita joia e muita pedra que eram oferecidas, né? Eu vou explicar para vocês como que era o processo agora dos pobres, tá? Eles pegavam mais ou menos assim uma estátua e este local também tinha que ser sagrado, tá? Era feito por um sacerdote, esse local sagrado e tudo mais. Eu vou tentar explicar aqui para vocês como funcionava, né? Os egípcios, eles tinham o hábito, né? Eu até os tenho, assim como os reis da magia, de feitiçaria, que ali eles usavam muito disso para realizar tanto o bem também e quanto o mal. E uma das coisas que os egípcios acreditavam muito é que eles poderiam atribuir a um objeto o arquétipo de uma pessoa, tá? Então, eles pegavam nada mais, nada menos que uma estátua. E essa estátua, ela representaria o falecido, né, a pessoa que morreu. E todo esse processo era feito com essa estátua. Isso economizaria tempo, dinheiro, apesar do local. Aí, algumas cerimônias apenas, que eram as cerimônias mais importantes, que um dia eu vou falar sobre essas cerimônias também, as mais importantes, de abertura dos olhos, abertura da boca. Depois a gente entra nesse processo. Então, eles pegavam ali a estátua
que representava o morto, e ali nessa estátua era feito todo o ritual. O lugar era um local preparado, tinha um sacerdote ou uma pessoa ou alguém ali que fosse importante na família, ou um filho, ou um esposo, ou pai, alguém ali que representasse, junto com as outras figuras ali que precisariam representar os deuses, né? Precisava de uma figura que representaria Anubis, e por aí vai, e tudo ali era feito. Então, isso ajudava muito, né? Porque as pessoas que não tinham dinheiro, elas não precisariam de uma pirâmide de fato, né? De todo aquele espaço, né? De todos esses processos. Então, gente, nós poderíamos falar desse processo. Uma vez em uma pergunta, numa entrevista, perguntaram para mim: Maia, como que é esse processo de mumificação? Como que funciona esse processo de mumificação? Eu simplesmente respondi: não teria como eu responder isso em uma pergunta, porque é um processo muito rico, é um processo de muitos detalhes. Como eu falei para você, durante toda essa passagem, imaginem vocês, e tem muito mais coisas, tem muito mais coisas, né? Então, assim, para tudo que se ia fazer, tinha que ter uma prece, né? Para pegar o líquido, era uma prece, a atadura, era tudo muito ritualístico, muito bem preparado, a preocupação com o corpo, com que nada, gente, nada ali poderia dar errado. Nada. Porque o morto, ele tinha que caminhar no reino dos mortos. E quando chegar lá no tribunal dos 42 deuses, ele tinha que saber ainda o nome dos 42 deuses, porque tinha uns deuses que ainda perguntava quem é o deus assim ou assado. E o morto tinha que saber, né? É o Deus, e tinha uns ainda que era bem insistente, né? Ele tinha que ter tudo aquilo. Mas aí, como é que a gente faz? Como que nós fazemos, Maia? Então, a gente tem que pegar tudo isso e vai ficar a vida toda decorando isso, né? Porque é um processo longo lá para passar no reino dos mortos, até chegar na balança, até ser acompanhado por Anubis, apesar de do coração da pena, tem que passar ali e não falhar em nada. E o que ajudava esse processo? É aí que está, meus amores, justamente esses papiros, porque todos os papiros que eram colocados ali, imaginem aqui a múmia, né? Toda a ritualística, a abertura do corpo, como eu disse para vocês, a retirada dos órgãos, colocado ali nos 4 vasos dos filhos ali de Horus. Tinha a filha de Anubis, né? Só recapitulando, que é responsável pela água. Então, cada um tinha seu papel, cada um tinha sua função. E além de tudo isso, juntamente com o sacerdote ainda, no meio dessas ataduras, conforme isso, depois de ter dissecado praticamente o corpo, colocado no sal, né, todas essas composições químicas, porque eles queriam que esse corpo fosse eterno. E né, gente, porque até hoje tem múmias aí de não sei quantos anos, né? E no meio dessas ataduras, tinha essas preces para o corpo não deteriorar, para que esse corpo fosse preservado, para que o morto ele não passasse fome, ele não passasse nenhuma dificuldade. E se ele tivesse que passar ainda por algum lugar do reino ali dos mortos, onde tinham monstros, né? Espíritos assim das trevas, vamos dizer assim, né? Que é o que nós falamos aqui. O morto conseguiria passar ali tranquilamente, ter um mundo no além próspero, com muita paz, com muita alegria, com muita felicidade, e assim seguir aí o seu caminho. Junto, alguns animais também eram enterrados,
que é importante, ou o gato, ou o cachorro, o animal de importância ali também para os egípcios. E aí era colocado no sarcófago e de tempos em tempos as pessoas, né, importantes iam lá fazer as oferendas, né? Oferecer os alimentos, o vinho que aquela pessoa gostava, a comida que ela mais gostava. Então, de tempos em tempos ali ao ano, era feita todas essas oferendas. Talvez seja por isso também que nós tenhamos o hábito de fazer as oferendas aos deuses egípcios, oferecendo frutas, bebidas e doces. Um dia também eu vou falar sobre isso. Bom, então eu finalizo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido esse processo de mumificação. Se você gostou, deixe o seu like para que eu possa fazer outros vídeos. Tem vídeos sobre previsões, tá? Eu ministro cursos também de oráculos egípcios. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, é só enviar uma mensagem no 11 96851 9066. Então, meus amores, muita luz para vocês, muita paz, muita felicidade. Que os deuses egípcios leve toda a alegria e toda a cura que vocês precisam para a vida de vocês, na vida financeira, na parte amorosa e na saúde. Gratidão, Maktub, luz, luz, luz.